tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que já sentou aqui comigo, que é a psicóloga Karenina Dantas, que ela é conhecida como a psicóloga do agro. Porém, ela está aqui para falar sobre negócios, sobre profissões, sobre uma situação que é bem interessante. Quais são as profissões que estão em alta hoje? Quais são as profissões do futuro? Quais são as profissões que estão em baixa? Quais são as que vão desaparecer? Sobre isso e muito mais, eu converso com Karenina Dantas. Tudo bem, Karenina? Tudo bem, bom dia. É um prazer tê-la aqui de volta, viu? Prazer é todo meu, e para tratar de um assunto extremamente importante, né, e necessário nesse momento que a gente vive de crescimento, né, de crescimento operacional, de profissões, de tecnologias, de IA, de um mundo mais moderno, né? Nós já estamos numa fase de transição? Eu acredito que sim, nós já estamos numa fase de transição que não está acontecendo agora, ela já vinha acontecendo, se a gente for pensar em termos geracionais, né? Nós já tínhamos a geração aí Z, a geração milênio, ano passado se falava muito sobre geração Z, hoje nós já estamos geração alfa, geração beta, então as coisas estão acontecendo numa velocidade gigantesca, e é difícil até a gente acompanhar. Se a gente for parar para pensar, são milhares de informações, de coisas acontecendo nesse exato momento. E a IA veio com força e veio abalando o mercado de uma maneira geral, o mercado de transformação, o mercado de emprego, o mercado de ideias, de tecnologias. Então, assim, tudo isso veio trazendo novidades e provocando, eu diria assim, uma reação no sentido de que as empresas, os negócios precisam se atualizar e se adaptar a uma nova realidade. Sim, a questão da adaptabilidade que você está trazendo, ela pesa muito para os profissionais. Existem aí duas fontes, né? Vamos dizer assim, dois termos. Nós temos as pessoas que estão amedrontadas com a IA, e nós temos as pessoas que estão agraciadas. Fascinadas, né? Isso, fascinadas com a IA, porque estão descobrindo novas formas de trabalhar, novas ferramentas, novas informações, inclusive facilidades. É o que você disse, é uma era de novos empregos, novas profissões que estão surgindo, que já estavam surgindo aos poucos, silenciosas, vamos dizer assim. Os nossos nerds estavam ali guardados e agora são exaltados, né, nesse novo momento da tecnologia. E a gente tem que buscar essa adaptação. Não tem como fugir. Hoje não tem como você fugir da IA. E quando a gente fala em IA, quando a gente fala nessa revolução tecnológica, você que atua muito forte no agro, lá na região de Uruçuí, a gente fala sempre de Uruçuí, mas é toda uma região, região do Mato Piba. Isso. Então, assim, não é só na cidade, no campo também. Essa tecnologia chegou já há bastante tempo, né? A gente tem hoje, só para você ter uma ideia, né? A gente tem equipamentos, tratores, colheitadeiras que trabalham com tecnologia de ponta, satélite, IA, tudo junto, né? Sim. Junto e misturado. É tanto que hoje o campo já enfrenta dificuldade de encontrar mão de obra. Sim. Não é verdade? Sim. Isso é interessante, porque assim, o campo, como você disse, a tecnologia ela veio um pouco mais rápida, pela inovação de que as máquinas, na grande maioria, não são produzidas no nosso país. Né? Então, máquinas importadas, com tecnologias importadas. Você tem uma ideia, hoje a gente tem, pessoal de terraplanagem tem máquina que em qualquer lugar a gente consegue monitorar via satélite, sabe onde está. Hoje existem produtores que estão nos seus estados de origem, mas sabem ali quanto que essa máquina está plantando, em que linha ela está, angulação, devido à tecnologia, e isso sem precisar estar presente. Entretanto, aí você tocou num ponto importante. Quem opera essa máquina? O operador da máquina, ele está preparado para essa tecnologia? É uma profissão que exige um preparo específico, né? Qualificação. Antes, você ensinava as pessoas a operar tratores, colheitadeiras, plantadeiras, mas era de uma forma ainda manual. Não existia, mecânica, né? Isso, mecânica. Não existia ali um sistema de precisão para garantir que esteja sendo feito de forma correta. Então, hoje, os operadores de máquina, eles recebem muitos treinamentos, muitos cursos. Recentemente mesmo a própria John Deere, com os seus consultores, ele leva a máquina e já leva o técnico que vai ofertar o treinamento e o acompanhamento
daquele sistema para aqueles operadores, porque são detalhes. Então, além de entender de tecnologia, você tem que entender de geografia, você tem que entender de clima, você tem que entender de solo, você tem que entender de sementes. Então, assim, é um todo, conjunto de todo. Então, o que a gente vê muito na região? É a necessidade dessa formação, desse conhecimento formal, desse direcionamento. E uma coisa que talvez os nossos internautas não tenham conhecimento ou tenham, mas não sabem a profundidade disso, né? É que essas profissões hoje no campo, elas não só estão em falta, mas elas oferecem um salário diferenciado. Sim. Hoje um operador de máquina desse aí ganha melhor do que muitos profissionais qualificados em outras categorias na cidade. Hoje existem mecânicos agrícolas a profissão de mecânico, né? Dentro da própria fazenda, que são fixos daquela fazenda, e não estou falando nem dos que trabalham com as máquinas, para as empresas de máquinas que trabalham aí no pós-venda, estou falando dos que ficam lá para o dia a dia, chegam a tirar 7, 8 mil reais, a depender da distância que a fazenda está, da cidade, carga horária. Claro que as cargas horárias são diferenciadas, né? Então, período de safra a gente fica em tempo integral, mas o salário em si, hoje eu consigo te dizer que ele é maior do que um psicólogo. Partindo do princípio que o psicólogo não tem mais carga do que um jornalista. Mais que um jornalista, não é? Claro que a força empregada é outra, né? Mas os salários chegam a isso. Hoje nós temos gerentes de fazenda que podem ganhar mais que 20. Mais do que 20 mil. Sim, mas eles trabalham. Trabalho muito. De sol a sol. Nossa, bastante. Né? Bastante. Mas são pessoas que estão buscando o conhecimento constantemente em tecnologia, em informação, em eventos, em networks, enfim. É o movimento. Eu acho que quanto mais você se movimenta, mais você vai acompanhando. Dentre essas profissões que hoje, você já me disse anteriormente, que está faltando no mercado, sobretudo ali na região do Mato Piba, quais são assim, os que estão mais em falta? O operacional. Porque a gente trabalha no setor operacional, exemplo, pedreiros, carpinteiros, serventes. E serventes, a gente que é o auxiliar de pedreiro, a gente está em contra, mas para fixar ainda não temos assim pessoas fixas. No grupo que nós temos, até se eu puder falar, o grupo do Maranhão, né, que é o RH Suman, que é o nosso grupo Pode falar. De pessoas que trabalham com RH na região do Mato Piba, nós temos aí muitas vagas, por exemplo, para o pessoal que trabalha em granja. Né? Então, para cuidar dos porcos, as granjas que nós falamos, granjas de porcos também, é o pessoal que vai trabalhar na área da limpeza, cozinheiro, auxiliar de cozinha, tem muita vaga, técnico de segurança do trabalho, nós temos muitas vagas disponíveis no mercado na região. Eu estou observando que tem muita profissão que não exige, que está em falta, que não exige muita qualificação. Não. E por que está em falta? Porque as pessoas estão buscando outras áreas. Então, por exemplo, hoje para a pessoa trabalhar como cozinheiro de uma fazenda, ela precisa residir próximo à fazenda, né? E ela precisa estar lá. Então, é um compromisso muito grande. É o compromisso da carteira assinada, é o compromisso da safra, é o compromisso de que, pensando de modo geral, sem alimentação a gente não consegue fazer o campo. E aí também exige muitas renúncias nesse sentido, né? Porque você precisa morar. Então, geralmente as pessoas estão morando onde? Na cidade. Aqui na cidade ou no entorno de Teresina, a dificuldade está muito da mão de obra relacionada à questão do Bolsa Família. Tem gente que não quer perder o Bolsa Família, mesmo tendo a oportunidade de um emprego, ganhando 3, 4, 5 vezes mais. Isso ocorre lá também? Sim. Isso eu te digo assim, eu já trabalhei em CRAS e CREAS, né? É uma reclamação do empresário, mas é como eu te disse no outro podcast, existem 2 pesos, 2 medidas. A gente também precisa saber cativar esse colaborador. Exemplo, hoje as empresas, elas estão precisando entender que as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Hoje nós temos o poder de escolha, as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar e todo mundo quer trabalhar onde? Na melhor empresa. Na melhor empresa, lógico. Né? Naquela que oferece, às vezes, muito mais que o salário. Oferece qualidade de vida, oferece bem-estar. Posso dar um exemplo para você de um trabalho que a gente tem desenvolvido em Uruçuí, que inclusive é um trabalho novo. A nossa cidade, recentemente eu recebi 300 currículos. A minha vaga era uma vaga de atendimento de farmácia. Atendente, balconista, sabe, pessoal de balcão? Então, nós tínhamos essa vaga em aberto e recebi 300 currículos. Desses 300, fizemos triagem. A grande maioria, ele veio de nível superior.
pessoas formadas em administração que não estão conseguindo alocação no mercado e queriam trabalhar como atendente de farmácia, né? Ali no balcão da farmácia, atendendo, entregando medicação. E a farmácia, posso falar o nome? Posso falar o nome dos meus chefes? Aqui pode tudo, aqui pode tudo. É a Drogaria Vilaça, né? A Drogaria Vilaça é uma farmácia em Uruçuí, e aí a gente foi percebendo, a Leide, que é a minha gestora, foi percebendo e vamos botar 6 horas trabalhadas. E a nossa recepção gigantesca de currículos veio porque a gente partiu de uma escala de 6 horas. Quando a vaga estava aberta e a gente ainda não tinha organizado para 6 horas, que eram 8 horas, a gente não tinha tanta procura. E aí a gente notou que a gente conseguiu um aumento de produtividade de quem já estava com a gente e conseguimos credibilidade para aqueles que estavam querendo a alocação no mercado. Então nós recebemos pessoas muito boas, boas tecnicamente, certo? Mas com uma formação superior para trabalhar como atendente salário mínimo, que é o que está no regime de CLT. Então, veja que tem uma discrepância muito grande. Às vezes, a formação técnica ela não te garante a alocação no mercado. E eu acho que essa é uma falha da nossa política de emprego, né? E da política educacional como um todo. Às vezes você coloca uma oferta muito grande para algumas profissões e termina inflacionando isso e o cidadão, o acadêmico sai da faculdade e fica com a cara para cima, né? Sim, aí entra, porque a gente estava falando da IA. Então, veja, quem formou há 5 anos atrás, talvez não tenha buscado acompanhar a era tecnológica, de usar a IA a favor da sua profissão e do seu trabalho. Então, assim, hoje, eu digo muito, até para as pessoas que eu vou fazer entrevista, as pessoas vêm muito robotizadas. Elas usam o chat GPT para simular uma entrevista de emprego. Na ideia de que vão se sair super bem, né? Ajuda? Bastante. Há pessoas inteligentíssimas que conseguem construir know-how, repertório para isso. Porém, quando você cruza com um recrutador de um perfil como o meu, por exemplo, que é psicólogo, a gente consegue ir buscar mais fundo. E aí a gente vê que você não tem preparo. E você não conseguiu buscar acompanhar a tecnologia como ela é. Você pega o chat GPT e coloca assim, simule uma entrevista de emprego, quando o prompt deveria ser diferente. Porque você não tem o acompanhamento educacional para entender que aquela IA trabalha em cima de uma ideia e não de uma pergunta. Eu vi hoje mesmo de manhã, cedo, eu vi um vídeo bem engraçado. Eu não sei se aquilo era montagem, assim. Hoje ninguém sabe mais, né? Se era teatro, né? Mas era uma entrevista de emprego. Mostrava só o entrevistado, não mostrava o entrevistador. E ele fazendo aquelas perguntas básicas sobre a qualificação da pessoa e o horário que ele queria trabalhar. E aí ele dizendo, era um jovem, talvez 20 anos, 21 anos. Ele dizia que queria chegar meio-dia, mas já com direito a 2 horas de almoço. E que o salário podia ficar entre 5, 6, 7 mil, quem sabe, né? Complicado. É de fato muito complicado. Aí nós vamos pegar um outro ponto tecnológico, né? Existe a galera que ela foi muito nos vídeos de IA que estão sendo postados e acaba que perdeu o senso de realidade. Eu acredito que a inteligência artificial, a tecnologia, o Big Data, ele vem para te ajudar a tomar decisões, né, mais assertivas, a facilitar aquele trabalho manual. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a nossa capacidade de raciocínio lógico. Uma situação como essa, claramente percebe-se que não há o conhecimento do regime de CLT no Brasil, né, que não funcionaria dessa forma. É um tonto, né? Aí vem o que você disse, a questão da formação acadêmica, que ela preza muito o técnico, mas ela não tem habilidades sociais para lidar com o mercado. Com o mercado que está a todo momento em transformação. Hoje a gente fala ebulição e evolução. Isso, hoje a gente fala em agro 5.0. A gente já saiu do 4.0, a gente já fala em 5.0. E o pior de tudo é que a gente está falando uma coisa muito séria, porque tem gente aqui na cidade, né, gente estudantes de universidades que não tem a menor noção dessa transformação do campo. Sim, eu acho que do mercado como um todo. Que é absolutamente cidadino aqui e que pensa que o produtor de soja é um peão, entendeu? Sim.
quando na verdade é um empresário, né? Com muita tecnologia. E com muita tecnologia. Hoje, assim, com empresas trabalhando aí com informações constantemente, não são essas informações que costumam ser divulgadas de valor de dólar, de bolsa, não, é com previsão do tempo, é com maquinário, é com tecnologia que tem tomada de decisão, que vai estudar o mercado, que vai fazer o financeiro, que vai fazer a empresa funcionar. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, nas novas profissões, as novas gerações também. Era isso que eu ia falar agora. A gente já falou aí, deu uma geral sobre Sim. o mercado, sobre a tecnologia, a inovação, a IA, a inteligência artificial. Mas eu queria que a gente falasse um pouco agora de profissão mesmo, né? Assim, quais são as profissões que estão em alta, quais são as profissões que estão em baixa, no que o estudante deve investir o seu tempo, né? Estudando o quê? Sim. Quais são as áreas que gente... estão em alta? Depois a gente fala do que está em baixo. Vamos falar do que está em alta. Está em alta, vamos lá. O que está muito em alta hoje, que as pessoas devem ter visto com constância, é o ESG. Então, tudo que envolve governança, sustentabilidade, social, ele está em alta. As empresas estão se adaptando ao ESG. E quais são as profissões relacionadas a isso? Os profissionais de ESG, engenheiros ambientais, engenheiros de sustentabilidade, engenheiros florestais, analista de dados de forma geral, a própria gestão de pessoas, voltada para a gestão de pessoas, o business partner, a IA voltada aí para esse processo de desenvolvimento humano, tudo que volta para desenvolvimento humano também está em alta. A área de saúde e bem-estar, né? E saúde e bem-estar, é importante a gente lembrar que existe uma amplitude de saúde e bem-estar, mas tudo que envolve a saúde do trabalhador, técnicos em segurança do trabalho, profissionais que estão trabalhando hoje, desenvolvendo os sistemas de saúde dentro das empresas, de saúde corporativa, então implementação de programas de saúde mental. Os próprios psicólogos nesse momento estão vivendo uma alta devido a esse novo conceito, né, de trabalho, essa nova forma de trabalhar das empresas. E não tem como deixar de dizer que a galera que trabalha com tecnologia. Não seria absurdo dizer que tem profissão que ainda não existe, né? Com certeza. Eu digo que a minha filha ontem falando, eu quero cursar artes cênicas e não sei o que, eu disse, minha filha, tem profissão que ainda nem existe. Quando você tiver na sua época, elas vão começar a existir. É aquilo que você estava falando no começo. É muito TI. Não, TI ele é mais operacional. Ele é um técnico ali de informática, né? O TI é técnico de informática, tecnologia de informação, mas nós estamos falando de coisas muito mais amplas, nós estamos falando de análise de softwares, de engenheiros de software, existe engenharia de prompt, que é a engenharia de prompt para a inteligência artificial. De como você vai se comunicar com a IA, né? De como você vai comunicar com a IA, já tem curso disso, o Senai já tem curso disso. Então você vê que tudo que envolve dados, ele está muito, muito, muito em alta. E profissões que a gente viu recente, assim, profissões que aí sim, aí nós vamos pegar o cara que quer trabalhar meio-dia, né? Vamos trabalhar o cara de meio-dia. Aí sim, quando ele tem uma formação nessa área, aí ele vai receber um salário 40, 35. A mentalidade do cara lá do vídeo não é errada para quem tem formação. Para quem tem o know-how e tem mercado, já está ali no mercado. Então, que tem a expertise. Isso. Hoje a gente já consegue ver profissionais trabalhando com a área de desenvolvimento. Eu falo desenvolvimento de sistema mesmo. Eu lembrei aqui do Tommy. O Tommy é um amigo que eu tenho. Ele é alemão, ele mora numa cidade no sul da Alemanha, uma cidade industrial chamada Düsseldorf. E eu fui a Düsseldorf, me hospedei com ele. E o Tommy, ele me chocou de várias formas. A primeira é que ele é naturista, ele me recebeu pelado, sem roupa, né? E eu fiquei assustado, mas enfim, a namorada dele é daqui, ele disse, não, fica tranquilo que aqui é... Aí pediu até para ele se vestir, se vestiu a contragosto, né? E o Tom tem o escritóriozinho dele lá, ele dá assistência para algumas empresas na Europa, não é na cidade dele. E ele trabalha de casa, ele recebe as demandas e ele é especialista numa área bem interessante que é chamada, fiz aqui uma relação, especialista em cibersegurança.
É uma das profissões que estão mais em alta. Ele combate os ataques aos sistemas das empresas. Aos sistemas de empresa, sistemas de bancos, sistemas públicos e privados. Hoje, a cibersegurança é o que mais tem trabalhado. Você pode ver o sistema de segurança de dados da própria Polícia Federal, do FBI, a segurança aí, hoje nós temos LGPD de proteção de dados, essa galera da cibersegurança que trabalha isso, né? Não vou longe, dando um exemplo dentro da minha casa. Até eu tenho uma prima hoje que faz análise de sistemas, se não me engano, engenharia, alguma coisa nessa área, e ela trabalha de casa. Acho que 24, 23 anos, se não me engano. Trabalha de casa, home office total, tá? De dentro de casa. Eu também tenho Ainda não terminou a faculdade e, digo sem medo de errar, consegue faturar no CLT, tá? Então, com todos os seus direitos garantidos aí, bem mais do que outros profissionais que já estão no mercado há muito tempo de outras áreas. Sem dúvida. O Tommy nasceu para isso. Ele é tão inteligente. O Tommy, na Alemanha, se você não quer servir o exército, ou ao exército, você pode optar por serviço comunitário. Então, no ano que ele tinha que estar servindo o exército, ele já tinha ele já tinha estudado autodidata essa parte de TI. E ele foi acompanhar uma mulher, uma senhora, que ela era cega, surda. Ela só falava, mas não enxergava e nem ouvia, mas ela conseguia falar. Mas ele tinha muita dificuldade de falar com ela, muita todas, né? Quem não teria, né? Sim. E quando ele deixou, e ele foi cursar TI numa faculdade, numa universidade na Alemanha, e ele fez o trabalho de conclusão do curso, gerou um equipamento que foi o primeiro equipamento de comunicação para cego surdo. É impressionante. E ele me mostrou o protótipo. Quando eu andei lá, esse protótipo ele estava buscando financiamento, patrocinador. Sim. É tipo assim, você colocava a mão em cima de... Imagina uma meia bola furadinha, toda furada, né? Sim. Você coloca a mão em cima, porque muita gente não sabe, e eu imagino que não sabe, é porque eu não sabia também, a linguagem do cego surdo, ao contrário do mudo, né? Que a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E só existe aqui? E só existe aqui. Ao contrário, você pega, então você pega aqui num... É o braille, né? Não, é o Lormer. Você pega aqui, é uma letra, você pega de outra forma, é uma palavra ou uma frase, é pegando na mão. Você pega na mão da pessoa e se comunica com ela assim. Então ele criou esse equipamento que você colocava a mão nessa meia bola e havia uma pistola de ar embaixo. Como ele é cego, surdo, mas fala, isso acoplado a um sistema de computador. Na época no computador ele falava alguma coisa, a pistola... Como se fosse um sistema de tradução. Entendeu? Né? Sim. E aí o que acontece? Ele recebeu, inclusive, salvo engano, da Siemens, aquela empresa de telefonia. Sim. A Siemens, na verdade, ela está presente na área de saúde, na área de tecnologia, na área de comunicação. Uma proposta milionária para vender o projeto. E ele não quis, porque a ideia dele era que cada escola de cego-surdo no mundo tivesse um equipamento desse. E de tanto ele andar em feiras demonstrando, a Universidade não de Hamburgo, de Berlim, copiou o projeto. Legal, fez esse investimento. Copiou. Ele viu ele apresentando. E copiou algo semelhante, ele já perdeu ali a exclusividade. O direito, né, a exclusividade. Mas aí você chegou num ponto importante, Douglas. Hoje a gente precisa de profissionais que resolvam o problema. Sim. A questão é essa, é você resolver o problema. Você precisa resolver problemas. Hoje a gente tem que treinar a nossa resolutividade. Então, assim, as profissões que estão crescendo são profissões que estão resolvendo problemas que estão surgindo. A cibersegurança, são as engenharias. Então, assim, tem muita coisa hoje, voltando ao que o senhor disse em relação aos estudantes, a gente precisa quebrar a bolha que nós vivemos dentro. Cada um vive dentro da sua bolha, da sua realidade. Mas é preciso sair para conhecer o novo. Tem uma amiga que ela é engenheira civil de formação,
ela trabalha só fazendo os projetos de design e ela não trabalha para o Brasil. Ela hoje mora na Argentina, mas ela faz esses trabalhos para europeus, ela faz esse trabalho para o pessoal dos Estados Unidos, porque existem sites de freelance para isso que você fatura em dólar, em euro. Né? E agora você precisa dominar o idioma, mas você precisa também dominar o mercado de relações interpessoais, você precisa construir esse know-how. A gente falou aqui de várias áreas, a gente está deixando de falar numa que é importantíssima também, que é essa questão das energias renováveis, né? É uma área também que está em evidência. É o que a gente trouxe, a ESG. Né? Tudo que está dentro do sistema disso, de sustentabilidade. Né? Porque a gente tem ainda quando a gente falava em sustentabilidade, no ensino médio, a gente falava em coisas recicláveis. A gente pensa em sustentabilidade, não é isso? É reciclável, vamos plantar aqui algumas árvores, e sustentabilidade está ligado àquilo que se sustenta. E as energias renováveis vêm disso. São energias aí limpas, né? Vamos falar assim, energias... Exemplo, nós temos lá em Uruçuí agora energia que vai ser gerada a partir de etanol de milho. Né? Nós vamos ter produção de etanol de milho, então esse milho vai gerar uma energia, é um projeto gigante que envolve muitos engenheiros civis, elétricos, engenheiros ambientais, engenheiros de áreas que eu nem conhecia. E só para registrar aqui, quando a gente fala de etanol, a gente associa muito ao álcool da cana-de-açúcar, né? Sim. Mas o etanol você pode tirar do milho, você pode tirar do sorgo, você pode tirar da uva, né? Sim. É incrível como existe uma diversidade. São várias etapas. Da mamona você tira o óleo diesel, né? São várias etapas para você construir esse óleo aí, né? E são diversos produtos, é diversificado. E entra muito nessa história das energias renováveis. Então, tudo que hoje gera sustentabilidade, que é aquilo que se mantém de forma sustentável, limpa, voltada para o social, para o ambiental, ela está em ascensão. E muito crescimento. Bastante até. Então, tecnologia, governança, ESG, bem-estar e saúde corporativa são áreas que estão crescendo muito, assim como a área também educacional. Olha, e essa evolução, essa revolução que vem acontecendo, é uma revolução mesmo, na verdadeira acepção da palavra. Muitas profissões estão surgindo, mas muitas estão condenadas a desaparecer. Sim. Né? O que a gente podia falar sobre isso? A gente vê algumas profissões, eu digo que elas estão condicionadas aos processos de não acompanhar, né, a tecnologia, aquilo que a gente estava falando. Hoje, você coloca ali para atender um telefone, a IA atende um telefone para você. A IA vai filtrar as informações que são necessárias, você consegue criar vídeos hoje, você não precisa ser nenhum digital influencer para você criar uma campanha de marketing hoje através da IA. Ele cria o vídeo, eu vi recente, inclusive, criadores de cantores. E você assiste o vídeo, jura que o cara é cantor e ele nem existe, ele é uma IA. Ele nem existe. Né? Deixa eu te contar uma aqui. Eu fiz uma matéria há 2 semanas e chocou aqui todo mundo. Era uma moça com 2 cabeças. Ela era uma moça, uma siamesa. E ela criou uma conta no Instagram. Tinha 250 mil seguidores. 350 ou são 250 mil seguidores. E como ela tinha um corpo escultural e muita gente atraída por isso. E muita gente também seduzida pela beleza E isso rolou por mais de 1 ano, até que o homem por trás dessa mulher revelou que era IA, né? E todo mundo ali... eu tenho um amigo que ele desenvolve IA. E mesmo depois que as pessoas descobriram que era IA, elas continuaram naquela relação, porque ela tinha tipo um diário, todo dia ela contava alguma coisa da vida dela, das dificuldades, da superação por ser gêmea siamesa. Mas aí vamos tocar num ponto. Você fala aí assim, a psicóloga que vai falar agora. Isso, agora que é a psicóloga. Karina, que profissões vão desaparecer? Eu acredito que não há um desaparecimento, mas eu acredito que elas vão se moldar. Algumas que antes faziam só determinado serviço. Eu só atendo telefone de telemarketing. Agora, se quiser colocar uma IA para fazer isso, a gente consegue fazer isso. Mas existe um fator muito grande, que inclusive eu trouxe ano passado num congresso me apresentando aqui em Teresina, que falava exatamente sobre isso. Existe o fato do que você trouxe agora. Nós somos humanos apegados a outros humanos. Então, o que trouxe a relação de criar esses seguidores, esse universo, foi o fato dela parecer real.
dela contar um diário como se ela fosse uma pessoa real. E aí você se identifica com essas pessoas que estão ali parecidas com você em situação. As profissões em si, elas vão seguir essa mesma linha. A IA, ela vai crescer ainda mais, ela hoje facilita muito, e é possível que a gente entenda a seguinte coisa: a IA hoje, ela é o momento, mas ela só existe com a humanização. As melhores IAs hoje que estão trabalhando, elas funcionam humanizadas. Ou parecidas com humanos. Tentando se assemelhar, né? Ou semelhantes a esses humanos, o mais próximo possível para atrair mais humanos. Então, hoje, profissionais, quando a Suzana falou comigo, eu até falei assim, a gente tem que falar profissões e profissionais. Porque as profissões, claro, algumas profissões estão em baixa, muito em baixa, mas outras, elas estão em alta e fazem parte desse mesmo leque de ocupação. Por exemplo, mas eu só atendo o telefone do telemarketing, mas o operador de telemarketing não é um atendente? E esse atendente não precisa ser humanizado? O que vai ser trabalhado dentro da IA é essa contabilização de dados, essas informações, esse filtro de dados. Mas em algum momento, o interlocutor vai precisar falar com um humano. Correto? Chega um momento que tem que Chega um momento que o humano tem que estar ali. Uma cabeça pensante, né? Exatamente. Aí é onde está o segredo, o X da questão, né? O ponto-chave é equilibrar. Então, eu acredito que todas as profissões hoje, elas precisam buscar o novo. A gente tem que sair dessa ideia de que, na faculdade eu aprendi assim. Na faculdade é assim. Tá, mas a faculdade não é onde você ganha o dinheiro, a não ser que você seja o professor dela ou o dono. Fora disso, você é um desempregado quando você sai da faculdade, né? Quando você está nela, você é estudante. Exatamente. É a hora de você buscar abrir os caminhos. A gente já falou aqui nessa questão do atendente que é uma máquina, que é um robô, né? Que é uma IA. Isso já vem de algum tempo. A gente está falando... Nossa, há muito tempo. Há muito tempo. Os Agora, agentes... por conta disso, essa conectividade que há entre a máquina e os seres humanos é que há aquilo que se chama de internet das coisas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, até estava na feira da escola da minha filha, estava trazendo para ti, eles estavam trabalhando muito sobre a internet das coisas. Hoje, imagina que tudo, a tecnologia das coisas, hoje tudo que a gente está aqui, tem alguém sabendo. Todas as nossas informações. Imagina hoje você viver num mundo sem tecnologia, como é que seria? Televisão, energia elétrica. Voltaria para as cavernas. Nós voltaríamos para as cavernas, né? Então, é uma realidade que ela, inclusive, é imperceptível. Ela já está tão dentro do nosso dia a dia que a gente já atende como normal, como comum. Tudo dali, é a inteligência das coisas, literalmente. Tudo hoje é muito tecnológico, muito inteligente. Hoje você compra uma cafeteira, você programa ela para a hora que ela vai. A hora que você quer acordar que o café está pronto, não é assim? É assim. Você pega uma máquina de lavar louça, você consegue programar para que horas você quer que a louça esteja lavada. Então, está tão dentro do nosso dia a dia que passa. Casas 100% automatizadas. Automatizadas. Hoje, se eu estou aqui, eu estou com o meu celular aqui, o meu robô está lá em casa, se eu abrir o aplicativo e colocar ele para limpar a casa, quando eu chegar lá, a minha casa vai estar... O sistema de segurança, né? Limpa, né? O sistema de segurança. Então, existe muita coisa boa dentro da tecnologia, da internet das coisas, tecnologia das coisas. Existem muitas coisas boas. A gente só tem que saber filtrar e aproveitar. É a mesma coisa quando lançaram o celular. Todo mundo ficava assim, é bom, passou a ser ruim, depois a gente começou a equilibrar. E é interessante a gente destacar aqui que isso aqui é um universo. É um universo. E por ser um universo, ninguém dá conta de um universo. É por isso que tem que diversificar esse universo em profissionais distintos, cada um assumindo o seu papel. Foi-se o tempo, quer dizer, tem gente até que imagina que o Bill Gates criou lá o computador dele sozinho. Não, ele juntou as ideias de inúmeras pessoas. Que o Zuck criou o Meta sozinho. Eu nem acredito que o Bill Gates entenda alguma coisa mesmo de informática, de tecnologia, assim, como o pessoal que ele conseguiu agregar, né? Sim, agregar. Você pega uma coisa de uma coisa de outra, juntou tudo isso e deu no que deu. E deu no que deu, construiu aí um império, né? É tanto que tem... Eu guardei isso aqui, que eu não sei como é que pronuncia, se é engenheiro de DevOps.
O que é isso? Eles, se eu não me engano, eles são profissionais que eles estão desenvolvendo operações de automação. Isso. Né? Eles desenvolvem operações de automação. Então, eles são engenheiros que eles só desenvolvem processos de automações em máquinas, na própria IA, na própria construção de ferramentas que nós usamos no dia a dia. Então, imagina a inteligência de um cara desse. Ele está aqui sentado e ele deve estar pensando, cara, eu podia automatizar aquela porta para eu não precisar levantar, abrir a porta. Né? Para eu não precisar ligar a luz quando eu chegar em casa. Eu vou só aqui no sistema, vou criar aqui essa automação. E olha, isso é gigantesco. São pessoas aí que, inclusive, fica a dica para quem está nas áreas de TI, vocês precisam aprender inglês, né? O inglês é avançado, não é o básico. Você falou que tinha alguém em casa que já estava aí, né, nesta área. Eu também tenho um enteado que ele se formou em TI. E como essa tua... É prima tua? É, prima. E como a tua prima, antes mesmo de formar, ele já estava prestando serviço para uma empresa de São Paulo. Daqui, mora no bairro aqui de Teresina. E ele já prestava de casa. Sim. Ele conseguia resolver as coisas ali e numa rapidez incrível, né? E hoje ele já está formado, já salvo engano, uns 2 ou 3 anos. E trabalha numa outra empresa aqui mesmo em Teresina, mas trabalha muito de casa. Ele dá expediente, mas trabalha muito em casa também, né? Assim, às vezes não vai, mas resolve tudo de casa. Sim. É incrível isso. Quando que a gente poderia imaginar viver isso? Ninguém imaginaria. Ninguém. Trabalhar em casa antes era ser só dono de casa, né? Agora são outros formatos de vida. E a gente fala assim também... Douglas, que às vezes as pessoas pensam, e as profissões vão desaparecer, o operacional vai desaparecer, mas não vai. Hoje, 100% assim, não, né? Não, 100% não, porque a gente sempre vai necessitar, claro que a gente tem muita tecnologia em construção, mas a gente sempre vai precisar ali do saber humano, né? Da mão de obra. Por exemplo, hoje, Uruçuí, a gente tem uma escassez de pedreiro. Aqui também. Escassez de pedreiro. E quando vão os cursos para a formação, existe uma pouca adesão à formação de pedreiro, né? Mas hoje um pedreiro numa construtora, um pedreiro bom, ele tira R$5.000, R$5.300 na carteira, né? Isso fora bônus, bonificações e afins, né? E dependendo se for um mestre de obra, chega a 10K, 12K tranquilamente. Então, operador de máquinas, mecânicos, né? São profissões que elas mudaram os formatos. Mudou o formato. Hoje... Você vai numa autoelétrica, ele vai passar um scanner, ele não precisa mais abrir teu carro inteiro para descobrir. Então, a pessoa tem que estar atualizada. Ele precisa estar atualizado de quais são as ferramentas que ele tem que usar e de como elas podem ser usadas para facilitar o trabalho. Antigamente, você pegava uma trena para medir uma coisa, hoje um raio laser. Põe um laserzinho aqui. Tá tranquilo? Antes o pessoal botava em cima para ver se estava no nível. E ainda te dá o espaço, né? Você vai lá e coloca lá o nível, tá lá, tecnologia que chegou para uma função que é operacional, totalmente operacional. Então, assim, haverão, obviamente, profissões que vão sumir e talvez a gente nem lembre delas futuramente. Talvez a última vez que você lembre que você... viu um cara trocando uma lâmpada profissionalmente, um eletricista profissional, tenha demorado, vai demorar mais, mas o fato é que a gente precisa acompanhar. Vou pegar pelo lado da minha profissão. Hoje a psicologia quebrou um paradigma, está quebrando um paradigma muito grande. Eu tiro por mim mesmo. Como assim fazer psicologia no agro? Ora, mais o agro não é feito de pessoas? Essas pessoas não estão gerindo pessoas? Essas pessoas não estão acompanhando a tecnologia, essas pessoas não estão lidando com pressão, com emocional, com sucessões, com afins. Por que eu não posso estar lá onde elas estão? A gente tem que romper as barreiras daquilo que é ensinado dentro da sala de aula. Existe e criar nichos, né? Criar nichos. Criar o seu próprio nicho, a sua demanda. Coisas simples hoje que eu vejo que as pessoas fazem e vendem. Personal organize. Uma pessoa que vai que vai organizar a tua casa, organizar teu guarda-roupa. Isso era uma profissão antes? Não. Não. Hoje é uma profissão bem remunerada. E por que tem essa profissão? Gerenciador de rede social. Gerenciador de rede social. Por que é uma demanda? Porque as pessoas, por exemplo, quem vai contratar alguém... Você sabia que a gente está procurando aqui no Encontra? Acredito. E sempre digo assim, quando você for procurar gerenciador de rede social, que são pessoas que trabalham com a criatividade, eles não trabalham no horário comercial.
Eles querem trabalhar no horário em que a criatividade está aflorada. Eles são pessoas que geralmente trabalham mais com freelance, por si só, né? Através de MEI, de PJ, porque eles têm essa liberdade criativa, eles precisam ter essa liberdade criativa. Eu vi recente mesmo no grupo lá do RH Sum, o pessoal procurando, né? Não, essa LT tem isso, tem aquilo. E a gente mesmo, infelizmente, se você achar esse gerenciador aí, esse rapaz, esse videomaker, é melhor você pegar uma pessoa sem profissão definida, ensinar e fazer. E o pior de tudo é que a gente ainda tá assim, ainda tem essa mentalidade no meio corporativo ainda é muito grande, de querer a presença, de querer ver ali. Você tem que buscar resultados. Se você tem resultado, produtividade... Claro que tem coisa que tem que ser presencial. Claro, sim, obviamente tem muita coisa que o presencial exige, né? Exemplo, nós vamos fazer avaliações psicossociais. As avaliações eu consigo fazer online, mas para o campo, onde eu tenho um nível de escolaridade mais baixo, que eu tenho que enviar um link, orientar o link, isso não funciona. Então, exige a demanda do presencial. E isso eu acredito que cabe para todas as profissões. Você estava falando a questão do marketing. Cara, existem profissionais de marketing aí que são gênios. Criando campanhas, criando tudo através com tecnologia, mas sempre buscando convencer quem? O humano. Então, ele tem que entender do humano. E dentro das profissões, eu brinco muito assim, a gente tem que também trabalhar e desenvolver competências profissionais. Nem todo jornalista é um bom jornalista. Nem todo psicólogo é um bom psicólogo. Mas isso não quer dizer que o mercado esteja ruim para psicólogos. Isso quer dizer que talvez dentro daquela demanda do universo que você criou para você, não esteja funcionando. De um modo geral, a gente tem que estar buscando atualizações. O curioso hoje, a pessoa curiosa, a pessoa proativa hoje, ela é uma pessoa que eu contrato. E ela pode ter só o ensino fundamental. Mas se ela tem a curiosidade, a vontade de aprender, o despertar, o questionar, cara, isso aqui talvez a gente possa fazer de uma outra forma. Essa é uma pessoa que eu contrato. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que a gente já está chegando ao final. Claro. Quero te fazer uma pergunta e você vai me responder depois de eu mandar aqui um alô para os nossos internautas e agradecer os nossos patrocinadores, lógico, né? Claramente, né? Que tem que ter. Tem que agradecer. Mas eu queria que você falasse um pouco o seguinte. Hoje se fala muito nessa questão da jornada 6x1, né? Eu estava pensando, analisando assim em casa, que toda vez que a menina me dá a pauta, né, eu vou pensar no que eu vou conversar com você, né? Sim. Não se trata de formular perguntas, mas de conhecer o tema, o assunto. Aí me veio à cabeça essa coisa da jornada 6x1. Na verdade, essa jornada, ela já existe, né? Na verdade, ela não existe para todas as profissões. Hoje é assim, né? Você trabalha 6 dias e folga 1 dia. Não, eu quero dizer que a jornada que é proposta de 5 por 2, né? Isso. Que, na verdade, ela já existe no serviço público, ela já existe. Em São Paulo, por exemplo, se você ligar num sábado, você não consegue falar com ninguém. Sim. Mesmo no setor privado. Poucas empresas funcionam. Agora, tem setores que não vai emplacar, tem setores que precisam 7x7. Sim. Mas o que eu quero perguntar para você é, essa coisa de modificar essa jornada 6x1, ela vai trazer muitos benefícios, não resta a menor dúvida, inclusive mental. Mas nós não corremos o risco do mercado não suportar e ter que investir em inteligência artificial, e aí ao invés de se procurar um alento, se encontrar um problema? Olha, existe a jornada 5x2 aí, ela vai exigir, por exemplo, supermercados, eles vão precisar funcionar, ele vai exigir um número de pessoas maior. Então nós vamos precisar contratar mais. Então é o que você está trazendo. Alguns serviços passarão a ser tecnologia. Passarão a ser IA, porque o custo vai aumentar. Isso, o custo vai ser um pouco maior. É impossível? Não. É possível você organizar, como a gente organiza a jornada de 6 horas de trabalho, né? Então, você vai ter que organizar. Aí entra o X da questão. Você vai ter que entender do seu negócio, do mercado e das pessoas que trabalham com você e das pessoas que você está buscando para trabalhar. Porque a IA, ela, assim como o ser humano, ela vai falhar. Em algum momento ela vai falhar. Existem coisas que nós vamos... Pronto, vamos um exemplo básico. Hoje você consegue ir em lojas e ter o atendimento automático de caixa. Você não precisa do caixa.
Existe já filas ali. Até caixa de banco está na lista de extinção. De extinção. Então, veja lá, você chega numa loja daquela, você botou lá no cestinho, passou o seu valor, pagou, é o autoatendimento. Né? Tudo que está voltado para o autoatendimento. Existe o risco? Existe o risco, mas de toda forma, todo mundo está precisando muito de mão de obra. A escassez hoje de mão de obra no Brasil, ela é grande. Tanto que você vai assistir os jornais, está lá. Tem mais número de pessoas empregadas, mas quando você vê a mão de obra, a escassez, tem mais gente, foi contratada mais pessoas porque está existindo muito mais vagas em aberto e existe essa escassez de pessoas. Eu tenho assim o meu receio. Eu acho que tem que haver realmente esse equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, porque se você for com muita sede ao pote, uma empresa pode dispensar metade dos funcionários e pode quebrar também. E colocar IA para não quebrar, né? E pode colocar IA para não quebrar. Então, assim, é uma análise que requer muito mais do que a nossa vontade, né? Exatamente. Claro, o nosso querer seria esse, todo mundo seria esse. Mas o fato é que a gente tem que estudar o todo, né? A população como um todo, e não as exceções. Deixa eu mandar um alô aqui para a Estrada Mob do nosso amigo Eston Barros. Eu queria mandar um abraço para você, Eston, dizer que você é um gigante. E a Estrada Mob está presente aí no teu espaço. Já ia te falar, a Estrada Mob hoje ele está ali dominando a nossa região do agro, fazendo do Matopiba, está no Maranhão, está no Piauí. Fazendo esse transporte de pessoas em Uruçuí, assim, são muito queridos, né? Fazem o transporte de várias empresas da região, várias mesmo. Olha, nem precisei falar, viu? O testemunho dela... não conheço alguns colaboradores. Melhor que o meu, tá? Conheço alguns colaboradores de lá que, inclusive, falam muito bem da empresa. Tem o Senac também e o Sesc, que são nossos parceiros aqui. Tem a Léo Madeiras, tem o MOVE, o Movimento Empreender Piauí, tem a Automaster, a Pneubec, tem também a Pax União, 53 anos no mercado, é a amiga das horas difíceis, né? Aquela hora que você não sabe para onde correr, corre para a Pax União que ela te socorre. E tem também o SESI, o SENAI e o CIEP. O CIEP é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Eu queria agradecer imensamente o apoio que a gente recebe aqui dessas empresas, que antes de mais nada, de serem patrocinadores, são geradores de empregos, de tributos, de impostos e ajudam a desenvolver o nosso Estado. Estamos chegando ao final. Eu queria que você olhasse para ali, para aquela câmera. Pronto. E deixasse o seu recado dentro dessa temática que a gente acabou de falar aqui. De tecnologias, de inteligência artificial, de mercado, de emprego em alta, emprego em baixa, assim, resume isso para a gente. Pronto, vamos lá. Hoje a gente vive, já é realidade, a tecnologia ela é uma realidade, mas existe também a questão humana. E a gente precisa trabalhar as duas coisas com equilíbrio, tanto a IA, a tecnologia, como a parte de humanização, de entender de pessoas. Daria um conselho para profissionais aí que estão se realocando no mercado, que busquem muito o conhecimento, as novas áreas, saiam um pouco dessa bolha do eu só sou isso na minha profissão, e comecem a ver como a sua profissão pode impactar no mundo associado aí às novas eras tecnológicas, à tecnologia. Busquem resolver problema, né? Aos jovens assim que são curiosos, eu daria... Tentem informações naquilo que você gosta, mas se você gosta de tecnologia, de conhecimento, de resolver problema, é uma área que está assim, extremo crescimento e a tendência é crescer cada vez mais. Em 2027 nós vamos falar muito isso sobre automação. O agro, para o meu público do agro, hoje nós vivemos um agro 5.0. Nós já tivemos muitas inovações e temos muitas inovações tecnológicas, mas o Agro 5.0 hoje ele está muito voltado para pessoas, para formações de pessoas, para reter pessoas e talentos, para sucessões. Então, busquem entender como que as pessoas trabalham, como o mundo se organiza, para você pertencer a esse universo, né? Para você conseguir se manter também dentro do corporativo, dentro do trabalho. Tem uma base de desemprego muito grande, mas tem muitas ofertas de empregos que estão deixando de ser atendidas por falta de formação técnica, mas principalmente por conta de falta de formação comportamental. A gente muitas vezes contrata pela técnica e demite pelo comportamental. Então, busquem desenvolver as competências comportamentais de vocês. E aí vou dar uma dica bem clara.
quando vocês forem para uma entrevista de emprego, leiam sobre a vaga. Entendam sobre a vaga. Não vão lá falar comigo como se vocês estivessem indo ao forró. Tenhamos um pouco mais de conduta ética também aí dentro do nosso trabalho. Mas você falou uma coisa séria, tem gente que vai para uma entrevista de trabalho e parece que está indo para uma roda de amigos, e não é assim, né? Tem toda uma questão, você falou aí da questão do comportamental, tem desde da forma como se veste, da forma como se comunica, e não se trata de você treinar isso, você tem que ser isso, sim, né? Algumas habilidades são treináveis, me dói muito hoje, como filha de professora, e sobrinha de professora, eu vejo que nós temos uma baixa muito grande de interpretação de texto, que as pessoas não leem mais as notícias dos jornais para entender de fato o que aquela notícia está dizendo, somente as manchetes, e que, ainda que nós sejamos seres falantes, a gente não consegue se comunicar. A juventude não está conseguindo se comunicar, então, assim, busquem os cursos de oratória, de formação, usem a IA a favor de vocês. Sem dúvida. Queria agradecer mais uma vez, Karenina, você aqui com a gente, dizer que é sempre uma satisfação e que sempre que for necessário a gente vai te chamar de volta aqui. É um prazer imenso, assim, eu brinquei assim, olha, eu tô vindo de longe. Tô vindo de Uruçuí pra cá, mas venho, assim, com um prazer gigante, né, como o Arthur trouxe, quando você vem pela segunda vez é porque foi muito bom da primeira. Foi muito bom a primeira. A primeira foi muito boa e convido também, né, a conhecerem a nossa região, tá, assim, aproveitar o espaço, nós estamos em grande crescimento, né, em busca de profissionais. Temos muitas áreas de emprego em aberta, inclusive para engenheiros químicos, engenheiros aí florestais, ambientais e afins. E Uruçuí hoje é um polo e está aqui hoje representando a cidade. Assim, até gosto de brincar muito. Minha mãe, ela é professora aposentada, né? Aposentou agora e eu vivia numa cidade do interior, porque Uruçuí já é interior, né? E aí eu estudava no interior do interior. Ela era concursada no interior e morávamos no interior. Então, para a gente hoje estar aqui, e isso pego também para a juventude, é uma representatividade. Então, a educação, de certa forma, ela vai te levar a lugares que antes você não conseguiria entrar. Ela vai abrir portas que antes estariam aí fechadas, trancadas a muitos cadeados. E isso vem da base da formação. Então, agradeço demais o espaço e sigo dizendo à juventude, estuda que a vida muda. Que a vida muda. A vida muda. Achei super engraçado, eu tenho um filho de 7 anos e eu o levei para uma fazenda real na casa de um amigo meu, uma mansão, né? E aí levei a bicicletinha dele, ele ficou pedalando, aí ele parou perto da piscina, pegou meu celular, olhou assim, só... Por isso que a mamãe diz, estude, meu filho, estude. Eu achei isso massa, viu? De fato muda, né? Muda. Olha, gente, foi um prazer ter vocês com a gente aqui. Você já sabe, se você não é inscrito ainda no nosso canal, você faz a inscrição agora. Você compartilha o nosso link aí com os amigos. Você manda para o grupo da família, manda para o grupo da igreja, manda para o grupo da associação de moradores do bairro que você reside, do condomínio que você mora. Manda para todo mundo, nos ajuda a fazer audiência a essas informações. Eu gostei muito mais dessa entrevista do que da outra, viu? Então, a terceira vai ser melhor ainda. Que agora eu tô acostumada. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá.